Bom, pegando o gancho da Thaís Herédia, a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado fica para a próxima terça-feira. A justificativa foi uma reunião de parlamentares no Supremo para questionar a operação policial que teve como alvo o senador Fernando Bezerra Coelho na última quinta-feira. O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, pediu ao ministro Dias Toffoli a suspensão da liminar que autorizou a operação de busca e apreensão nos gabinetes do líder do governo no Senado e do filho dele na Câmara. Alcolumbre disse que foi um ataque contra o Legislativo e o Executivo. Eu quero que as pessoas compreendam que foi um fato contra o Poder Legislativo e contra o Poder Executivo. Porque o gabinete da liderança do governo é como se fosse uma embaixada do Poder Executivo dentro do Senado Federal. E a presidente da comissão que analisa a reforma da Previdência, Simone Tebet, lamentou o adiamento da votação. Acho que houve um erro de estratégia, acho que não é o momento de sinalizar qualquer dúvida para a sociedade em relação à reforma da Previdência, mas como não somos líderes e houve uma determinação dos líderes, cabe a mim apenas cumprir a determinação da mesa diretora. Pois é, e o Alcolumbre garante que até o dia 10 de outubro, como estava previsto, vai ser votado o segundo turno. Será, hein? Nós estamos no dia 25 de setembro. Acho que vai, né? Ele deu um recado ali, claro, pro governo, quis jogar para casa, né? Jogou para dentro, jogou para a corporação, para os próprios senadores. É o papel também do presidente da casa, né? Ele certamente não contra o governo, né? Contra o judiciário, né, Rafael? Eu acho que contra o governo também, de certa forma. Ele está dizendo que o governo também foi atingido. É que o governo hoje tem interesses diversos. Hoje tem uma tese em vários jornais dizendo o seguinte, que houve uma invasão, é uma tese maldosa com a qual eu não concordo, de quem quer disseminar, plantar a sementinha do ódio no governo também. Que houve uma invasão da polícia do Sérgio Moro a um gabinete do governo federal. Por isso é que o Davi Alcolumbre vem dizer o seguinte, não foram a um gabinete qualquer de um senador, foram à embaixada do governo federal no Senado. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, o Moro mandou a polícia num gabinete do Bolsonaro. Não, porque a autorização foi do judiciário. Exato. Foi o judiciário que autorizou. Exato, Zé Paulo. Fica aparecendo nesse palavreado vazio aí do Alcolumbre. Inclusive, é como se fosse a embaixada do governo. Não, como se fosse, não existe na lei. Nada a ver. Correto? Quem tomou a decisão foi o Barroso, o ministro do Supremo. A Polícia Federal não é que um delegado acordou lá e falou assim, vamos lá no gabinete do Bezerra. Não é? Houve uma autorização de um ministro do Supremo. Então, pode até cair a decisão monocrática de um ministro do Supremo. Não é? Mas é uma decisão oficial, judicial, não é a polícia, é o Estado policialesco, a polícia... E outra coisa, aquilo lá, ao fim, por que é o Senado? Representante dos Estados. Ou seja, ao fim, representa o povo como a Câmara. Não é? Aquilo não é deles. Se eles escondem coisas lá escusas e há uma ordem judicial, a polícia pode entrar sim. Há uma ordem judicial, não pode entrar sem ordem judicial. Claro. A ordem judicial pode ser questionada, até porque a Procuradoria-Geral da República, nesse caso, foi contra a autorização. Isso. No parecer encaminhado pela então procuradora Raquel Dodge, não havia elementos. Então você pode questionar quais foram os elementos acolhidos pelo Barroso, fornecidos pela Polícia Federal, para autorizar essa busca e apreensão. O Barroso já está recebendo respostas da Polícia Federal sobre o que foi encontrado e eles disseram que encontraram sim material relacionado ao objeto da investigação. Não, assim, sabe o que me impressionou nessa história, Zaidan? A Polícia Federal disse que tem lá um arquivo escrito doações ocultas. Eu fico me perguntando, como é que o cara cria um arquivo com esse nome? Foi aqui no Brasil que acharam, Thaís? É aqui mesmo, vocês têm certeza? Ô Zé, isso é igual aquela anedota antiga do sujeito que andava com a perua, a polícia secreta, né? Sabe? Assim, eu fiquei me perguntando, gente, isso não pode ser verdade, isso é piada. Porque como é que pode o cara vai ser corrupto e vai criar um arquivo no computador do Senado escrito lá, doações ocultas. Só faltou ele botar minha roubalheira. É uma anedota isso, só pode ser uma anedota. A gente precisa ver esse arquivo, o Brasil precisa ver esse arquivo, porque assim, aí vai ser a coisa mais, ou sei lá, eu ia falar mais estúpida, mas é melhor dizer menos inteligente
gente, né? Que a gente já viu na roubalheira. Porque o departamento de pagamentos escusos lá da Odebrecht, pelo menos tinha um outro nome, né? Tinha Operações estruturadas. Operações estruturadas. Operações estruturais, que trem chique. Muito mais né? elaborado. Muito mais Mas o sofisticado. Gereissati ficou muito mais bravo do que a Tebet. Ficou bravo com o Alcolumbre. Porque a Thaís acabou de mostrar, tudo bem, o que o Rafael falou, vai ser votado, claro. Mas é o que a Thaís falou, você tem efeitos no mercado, porque o mercado é assustadiço, né? Ele não é daquele de racionalidade, ele não é cartesiano, né? E aí Sabe o que o mercado faz? O mercado fica dando preço para risco. Então, assim, o risco de ser aprovada na semana que vem é baixo. Mas o preço já estava contando com a aprovação agora. Não vai se aprovar agora, o preço tem que mudar, porque passou para a semana que vem. Esse termômetro deles é muito irritadiço, né? Então, eles não têm razão. Não estou dando razão ao mercado. Estou dizendo que eles estão botando no preço. Né? Essa história, porque muitas vezes a gente vê o seguinte... é assim? Então não vamos votar isso aqui. Né? É como o caso das emendas parlamentares, que são legais, legítimas, etc. Embora essa legislação que aprovaram agora abra a possibilidade daquele dinheiro que seria para a escola, para a praça, para o posto de saúde, virar dinheiro para eleição. Né? Isso é lamentável. Mas o que eu acho lamentável é tornarem um assunto que é de interesse geral e público refém das negociações políticas. Peraí, como é que é, cara? Você é contra ou é a favor ao projeto de reforma da Previdência? Mas isso se você é assim contra, também, desde que o mundo é mundo. Claro, né, mas se você... Mas, Rafael... A política se beira nós... a chantagem. É verdade, mas nós temos que cobrar. Sim, temos que nós cobrar, mas também não podemos viver num mundo de fantasia. Você é deputado, enfim. Rafael, você é deputado. Chega para você o projeto da reforma da Previdência. Não é? Qual é a sua obrigação? Não é a sua opção, é a sua obrigação. É dizer o seguinte, peraí, isso aqui é ruim para as pessoas, eu voto contra. Isso aqui é bom para as pessoas, é bom para o país, eu voto a favor. Você condicionar o seu voto a qualquer outra coisa na base do seguinte, eu sou contra, mas vou votar a favor porque a minha emenda foi aprovada. Ou então eu sou a favor, mas vou votar contra porque a minha emenda não foi aprovada. Isso é lamentável. É claro que é lamentável, mas funciona assim. Também, lamentavelmente. Agora, lamentavelmente. Agora... E é preciso cobrar que seja diferente. Funciona assim, não é? Mas vai continuar funcionando. Eu acho. Se a gente bater palma ou achar que é normal... Chega a ser normal. Afinal, você não está barganhando a reforma da Previdência por dinheiro. Não, o que você está dizendo é o seguinte, fala, olha, houve um outro fato aqui, um incômodo na casa, nós vamos transferir essa votação para a semana que vem. Mas, Rafael, quando você banaliza, por exemplo, o arrastão foi banalizado. Vamos colocar na pauta, por exemplo, a votação dos vetos de lei de abuso de autoridade. Mas o arrastão foi banalizado. As mortes por assassinato no Brasil foram banalizadas. Você trata como números banais, não é? Na medida que você normaliza isso... Mas aí isso é outra coisa. Não, eu estou dizendo de um assassinato eu estou dizendo que hoje... Mas o que aconteceu no Congresso não foi um assassinato. Exato, Rafael. Eu estou dizendo que algo muito mais grave é banalizado, o que dirá, então, esse tipo de comportamento político. Não é? Nós não podemos sair normalizando tudo porque acontece. A política é assim no mundo todo. Lógico que é, Zé, pelo amor de Deus. Isso é barganha, barganha no bom sentido. Até porque tem país que nem cargo tem que vem eu voto tem país que nem cargo tem para você. Mas aí de novo a gente vai jogar a discussão lá para a Suécia. Não é para a Suécia. Não é para a Suécia. Você pega você tem países em que você não tem barganha de cargo. Eu acho que essa cobrança por esse puritanismo também. Então tudo bem. Então vamos bater palma e deixar que eles façam a reforma da Previdência refém você não pode bater de palma, interesses pessoais. Mas não está refém, a reforma da Previdência está aprovada. Não, peraí, está aprovada, mas ela só... Podia falar mas isso os votos foram movidos pelo quê? Bom, boa parte dos votos não foi conseguida. Mas isso foi público. Isso foi público. O governo teve de negociar. Claro, mas todo governo negocia. Não, mas não é negociar, não é negociar esse o projeto. É um mundo de fantasia. Não é negociar o projeto. Não é negociar o projeto. Uma coisa é você negociar termos do projeto. Isso aqui não pode passar. Outra coisa é você negociar interesses que não têm nenhuma relação com o projeto para que o projeto seja aprovado. Mas quais, por exemplo? Como quais? Como quais? Emenda. Mas emenda é legítima, a negociação de emenda é legítima. Eu acabei de dizer uma coisa é a emenda ser legítima, outra coisa é ela ser usada para aprovar um projeto que não tem a ver com a emenda.
Mas, Aidan, é nessa hora que se faz a troca. Troca no bom sentido. Fala Bom assim, olha, sentido não, no péssimo não, sentido. no bom sentido. Não, no bom sentido é o seguinte, Aidan, olha, tem um ônus, eu aprovo. tem um ônus e o cara que Não. vai votar pela reforma, ele tem o direito de falar pro governo. Fala assim, olha, eu quero que você me ajude lá no meu município, porque eu preciso construir uma ponte, eu preciso ir lá no ano que vem de eleição e mostrar a Mas ponte é inaugurada, óbvio, a Rafael, escola mas isso já é inaugurada. Qual é o impositivo. Não, problema? agora até as emendas das bancadas são impositivas. Isso aí não é problema. Uma coisa é você negociar o timing, seguinte... Tem a hora Exato. da liberação. Claro, Claro, tem a hora da liberação. Não, agora, não, até isso agora está engessado. Até isso está engessado, até a hora da liberação. Porque agora você tem o seguinte, se o cara chega e fala Timing assim... é meio canalha, olha, né? eu voto esse projeto se vocês mexerem aqui no benefício de prestação continuada. Perfeito. É isso, esse é o papel do parlamentar. Eu não aceito isso aqui. Isso aqui vai arrebentar com os velhinhos pobres, vai arrebentar com deficientes pobres. Eu não aceito isso aqui. Com isso aqui eu não aprovo. Isso é negociar o projeto. Agora, eu aprovo, mesmo sendo contra, eu aprovo. Aí que tá, Rafael. Ah, não, mesmo mas sendo aí contra, a gente eu tá aprovo. falando de outra coisa. Ah, não. então. Aí a gente tá falando de outra coisa. Mas ao fim... Então aí a gente tem de apresentar alguém que era contra e ficou a favor por causa da Mas emenda. se você disser assim, eu sou a favor, mas vou Ok. votar contra se a minha emenda não for Ah, liberada, bom. por Não. analogia acontece o contrário. Isso é banditismo. Exato. Isso é banditismo. Exato. Né? Exato. Agora, eu não vi ninguém dizendo que era contra, por exemplo, eu não vi ninguém do PT dizendo que era contra a reforma da Previdência e votando a favor. O que eu vi era gente do PDT se dizendo contra a reforma da Previdência e depois votando a favor. Isso é o quê? Não, sabe o que eu acho? Da Tabata, O que- você tá falando da mesmo, Tabata? mesmo Tabata, de quem, muitos mesmo outros. quem é a favor da reforma, está dizendo que não vai votar enquanto não receber a emenda. Exato. Acho uma desonestidade absurda. Eu acho assim, não, eu sou a favor da reforma, a reforma vai fazer bem para o Brasil, Exato. mas escuta, governinho, é o seguinte, se não liberar a minha emenda, eu não vou votar. Aí o mercado fica subindo o dólar, aí fica aquele vucu-vucu Que não vai dizendo que não votar sei e é o quê. contra a reforma da Previdência. Vai atrasar uma semana. A negociação política, me parece, é assim. É, desde mas que eu o mundo acho é mundo. desonesto, É o ideal? acho desonesto, Não é. acho canalha, Mas enfim, acho... vai ser assim.